da qual nós temos sido enriquecidos. E eu convido você para que abra comigo a sua Bíblia no capítulo 8. Capítulo 8 será o capítulo do qual nós trataremos nesta manhã. Esther, capítulo 8. Eu lerei todo este capítulo e eu peço que os irmãos acompanhem comigo atentamente a leitura da palavra do nosso Deus. Nos diz o seguinte: naquele mesmo dia deu o rei Assuero à rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mordecai veio perante o rei, porque Esther lhe fez saber que era sua parente. Tirou o rei o seu anel, que tinha tomado a Amã, e o deu a Mordecai. E Esther pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Falou mais Esther perante o rei, e se lhe lançou aos pés, e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei, e lhe disse: se bem parecer ao rei, e se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisto lhe agrado, escreva-se que se revoguem os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata, o Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Pois como poderia ver o mal que sobrevirá ao meu povo, e como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mordecai: eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto intentara matar os judeus. Escrevei, pois, aos judeus como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, e que com seu anel se selam, não se podem revogar. Então foram chamados sem detença os secretários do rei aos 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês. E segundo tudo quanto ordenou Mordecai, se escreveu um édito para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os príncipes das províncias que se estendem da Índia à Etiópia, 127 províncias, a cada uma no seu próprio modo de escrever, e cada povo na sua própria língua, e também aos judeus segundo o seu próprio modo de escrever e a sua própria língua. Escreveu em nome do rei Assuero, e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por intermédio de correios montados em ginetes criados na coudelaria do rei. Nelas o rei concedia aos judeus da cidade que se reunissem e se disputassem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar. A carta que determinava a proclamação do édito em todas as províncias foi enviada a todos os povos para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios, montados em ginetes que se usavam no serviço do rei, saíram incontinenti, impelidos pela ordem do rei, e o édito foi publicado na cidade de Suzã. Então Mordecai saiu da presença do rei, com veste real azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra.
Também em toda a província e em toda a cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Amém. Curve a sua cabeça, vamos orar uma vez mais ao nosso Deus e rogar ao Santo Espírito do Senhor para que Ele nos ilumine na exposição da sua palavra nesta manhã. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por tua misericórdia, por tua bondade para conosco, por nos dar mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos neste dia, nesta manhã agradável, para meditarmos na tua palavra, nessa história que tem nos enriquecido e nos ensinado tanto. E que o Senhor continue nos abençoando, nos agraciando com a tua palavra, e que por meio do teu Santo Espírito possamos entender, aprender e aplicar estas verdades em nossas vidas, para que possamos dar bom testemunho acerca do Senhor e glorificar o teu nome, ó Senhor, vivendo neste mundo, na casa da peste, de modo que agrade ao Senhor, de modo que sejamos fiéis ao Senhor. Nós oramos a Ti, gratos, em nome do Teu Filho amado, Cristo Jesus, aquele que é o nosso eterno e bendito Salvador. Amém. Irmãos, Tolkien, conhecido escritor, especialmente pela obra Senhor dos Anéis, que todos nós conhecemos, ele cunhou um termo que ele chamou de eucatástrofe. E o que é uma eucatástrofe? Uma eucatástrofe nada mais é do que uma boa catástrofe. São eventos surpreendentes e inesperados que geralmente acontecem no final de uma história e que fazem com que as coisas que pareciam que terminariam mal acabam terminando bem. Quando uma história parece caminhar para um final trágico, para um final catastrófico, e aí então acontece uma eucatástrofe. Quando então há uma virada de jogo repentina na história, e então aquela história que parecia terminar de uma forma catastrófica, termina de uma forma então maravilhosa. E nós temos um exemplo de uma eucatástrofe no ápice exatamente de O Senhor dos Anéis, quando o anel ou um anel foi permanentemente destruído como resultado da emboscada de Gollum, aquele personagem lindo que aparece lá na história, contra Frodo no Monte da Perdição. Frodo, ele essencialmente falhou em sua missão. Quem já leu as histórias, quem já assistiu o filme conhece também, que Frodo ele falha em sua missão no final, quando ele acaba reivindicando o anel para si mesmo. No entanto, naquele momento, Gollum aparece de forma inesperada e ele rouba o anel, e em sua alegria e em seu apego ao anel, ele cai no fogo, fazendo com que o anel fosse destruído. E assim, de forma inesperada e imprevisível, o mal foi derrotado. E nós podemos dizer, irmãos, que uma eucatástrofe, ela se materializa usando aqui uma linguagem mais popular, naquela conhecida expressão de virada é mais gostoso. Quem aqui não já ouviu essa expressão? Eu acredito que muitos de nós aqui já ouvimos, especialmente aqueles que gostam de futebol, pois essa expressão ela é mais comumente utilizada exatamente em partidas de futebol ou em outros esportes, para expressar o sentimento de que as vitórias elas têm um sabor diferente quando elas são improváveis, inesperadas.
Isto é, quando tudo estava se encaminhando para a derrota, e então, no apagar das luzes, o jogo vira e a derrota, que era dada como certa, se transforma em uma maravilhosa e emocionante vitória. Quem aqui é vascaíno, e eu espero que tenham muitos vascaínos aqui, porque eu sou vascaíno, o pastor Bruno também é. Quem aqui não lembra daquela virada histórica do Vasco contra o Palmeiras no final da Copa Mercosul no ano 2000? Eu me lembro que o Vasco foi para o intervalo daquele jogo perdendo de 3-0. E eu estava assistindo aquele jogo e no intervalo eu fui dormir, porque eu pensei assim, acabou, não tem mais jeito. Fui dormir, e quando eu acordei, um primo meu apareceu lá na minha casa, bem cedo pela manhã, dizendo que o Vasco é o time da virada. E aí eu, como assim? E aí ele então me falou que o Vasco, mesmo tendo saído para o intervalo, depois de perder de 3-0, acabou virando aquele jogo, e certamente foi uma das maiores vitórias, e uma das últimas talvez do Vasco, que eu me lembro. Mas, para equilibrar, quem é que não lembra do ano da fundação do Flamengo, em 2019? O ano que o Flamengo foi fundado, quando jogou a final da Libertadores em 2019. Todo mundo esperava que o Flamengo, antes mesmo de começar a partida, perderia aquele jogo. Mas isso estava se concretizando ao longo da partida. O Flamengo estava sendo derrotado, como todo mundo esperava. Mas no final do jogo, o Flamengo acabou virando o jogo e sendo campeão, para a alegria dos flamenguistas e para a tristeza dos brasileiros. A história que nós temos nesse livro aqui, irmãos, é exatamente isso. Nós temos a história de uma virada improvável. Tudo indicava que na casa da Pérsia, o povo de Deus estava relegado a assumir. Mas Deus, ele utiliza um rei pagão para prover uma saída para o seu povo, porque ele sempre cuida dos seus. No capítulo 3, nós vimos que, como resultado da maldade de Amã, um decreto fora promulgado a fim de que os judeus fossem mortos e saqueados por todo o império, sem que isso fosse considerado como crime. No capítulo 5, esse problema ele se intensifica ainda mais quando uma forca é levantada para Mordecai, o judeu que era odiado por Amã. Então tudo parecia se encaminhar para a execução de Mordecai e para o abate do povo judeu. Tudo parecia perdido. Contudo, de repente, justamente de uma forma inesperada, as coisas começam a mudar. No capítulo 6, Mordecai ele é honrado publicamente, e o mestre de cerimônias daquela honraria é o próprio Amã, o perseguidor de Mordecai, como aprendemos ontem. No capítulo 7, ao contrário de Mordecai, Amã é quem é executado na própria forca que ele mesmo havia levantado para a execução de Mordecai. E finalmente, no capítulo 8, no desenrolar dessa história, nós percebemos aquilo que parecia mais improvável de acontecendo. Assim, neste capítulo 8, irmãos, nós temos um dos capítulos mais eucatastróficos de todo o livro de Esther, talvez. E então vamos ver o que é que acontece neste capítulo, que é extremamente eucatastrófico. Vejam comigo que a primeira coisa que nós podemos observar neste capítulo, nos versos 1 e 2, é que Mordecai ele é promovido à posição que era de Amã. Mordecai é promovido à posição que era de Amã. Leia comigo agora mais uma vez o verso 1 e o verso 2. Vamos ler juntos e vamos considerar aqui essa promoção de Amã. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero
podemos observar no capítulo anterior que, longe de ficar perturbado com a revelação de que Esther era judia, a reação do rei, como nós veremos neste capítulo, foi a de promover Amã, de promover Mordecai, perdão. Com base nisso, um comentarista ele traz o seguinte questionamento: esse fato, irmãos, não deveria nos fazer pensar se toda aquela estratégia camaleônica, a de Esther, foi realmente sábia? A rainha teve de se esconder, teve de esconder a sua descendência judaica e teve que viver praticamente como uma pagã por muito tempo. Talvez se Esther tivesse revelado a sua descendência judaica e a sua ligação com Mordecai lá atrás, lá no capítulo 2, talvez toda a ameaça à comunidade judaica poderia ter sido evitada. O rei, ele até mesmo poderia ter promovido Mordecai para essa posição lá naquele momento, após ele ter revelado a tentativa contra a vida do rei, o atentado contra a vida do rei. E Amã poderia nunca ter subido ao poder. Em vez de conseguir segurança, a ocultação de Esther pode ter sido o que involuntariamente abriu as portas para o perigo, para ela e todo o seu povo. Quantas vezes nós não deixamos de dar testemunho da nossa fé exatamente por causa do medo do que os outros vão pensar, apenas para descobrir depois, irmãos, quando timidamente abrimos as nossas bocas, que a reação não é aquela que nós temíamos. Nós deixamos muitas vezes, por exemplo, de falar de Cristo, de falar do Evangelho para outras pessoas por medo da reação daquela pessoa ou do que pode acontecer. Quando os potenciais perigos que nunca se materializaram em nossas vidas e dificuldades que nunca chegaram a existir de fato, nos paralisaram e nos encheram de pavor e de uma preocupação incrédula, nos faltando então coragem para agir quando nós deveríamos agir da forma correta. Mas é claro que nós nunca saberemos o que poderia ter acontecido. Nunca ficamos sabendo o que poderia ter acontecido, seja na vida real ou nessa história de Esther. Certamente Deus ele escolheu que os acontecimentos deveriam transcorrer exatamente como transcorreram nessa história. E assim, ainda que por meio do pecado de Esther e de Mordecai, para que o seu poder redentor ficasse ainda mais evidente, Deus decidiu que acontecesse dessa forma. Amã, então, ele recebeu o que merecia. Ele foi pendurado na própria forca que ele havia preparado para Mordecai. A justiça havia sido feita. Todavia, existe um problema aqui. Qual o problema? A crise ainda não havia terminado. Por quê? Porque o decreto ainda estava em vigor e os judeus eles ainda enfrentariam o extermínio por causa daquele decreto do rei que não poderia ser revogado, mesmo com a morte de Amã. Mas a providência de Deus, ela continuaria a orquestrar uma solução, como começou lá atrás, para este problema também. Como temos aprendido, isso já vem acontecendo, as coisas já haviam começado a mudar e elas continuariam a mudar. Assim, depois que o rei ele se livra de Amã, ele deve agora encontrar um substituto para Amã. E felizmente existia um bom candidato para aquela vaga. Quem era este homem? Este homem é Mordecai. Dessa maneira,
Mordecai ele se achega à presença do rei e Esther o faz saber ao rei que Mordecai é o seu parente. Logo em seguida, vemos que Mordecai, que já vinha sendo honrado, ele recebe ainda mais poder e honra. Ele recebe o anel que pertenceu a Amã. Tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Amã e o deu a Mordecai. Isso significa que a honra de falar em nome do rei, que pertenceu outrora a Amã, agora pertence a Mordecai. Como diz aquele ditado, Mordecai agora, irmãos, está por cima da carne seca. Além disso, Esther ainda o coloca aqui no comando de todos os bens de Amã. E para alguém que era tão poderoso como Amã, certamente a propriedade dele deveria ter sido considerado. Era um homem de muitas posses. Provavelmente esses bens de Amã consistiam em terras, propriedades, prédios, dinheiro e servos, como inclusive ele se gabou disso nos capítulos anteriores. Vemos, portanto, que assim como Amã, ele recebeu aquilo que havia sido projetado para Mordecai, Mordecai ficaria com o que pertencia a Amã. Como destacado por Garofalo, o jogo só acaba quando termina. É a famosa frase do mundo do esporte. E o jogo aqui parece estar rumando para o fim. Mas vejam que há uma inversão. Esther, ela virou bilionária. E Mordecai é o homem mais poderoso do império, abaixo apenas do próprio Assuero. A exaltação depois de algo ruim. Não é esse, então, um grande exemplo de uma verdadeira eucatástrofe? E o que nós temos aqui, irmãos, é o padrão da própria história de quem? É o padrão da própria história de Jesus Cristo. A surpreendente exaltação, a surpreendente glorificação depois de algo extremamente ruim. No caso de Mordecai, apenas ameaça de morte. Mas no caso de Cristo, não apenas ameaça, mas a própria morte. Como o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, ele se humilhou, tornando-se obediente até quando? Até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Desse modo, se é impressionante para nós vermos Mordecai ir de panos de saco para roupas de realeza em poucos dias, quanto mais impressionante, irmãos, é ver o humilhado Salvador crucificado. Quanto mais impressionante é ver o Salvador vestido de sangue, indo para uma morte maldita, indo da morte maldita naquela cruz para a ressurreição gloriosa ao terceiro dia. Isso deve nos dar o quê? Uma grande esperança. Isso nos traz esperança, nos serve de grande esperança para todos nós que passamos dificuldades e humilhações neste mundo mal. Talvez você esteja desanimado, talvez você tenha sofrido ou esteja sofrendo por alguma razão durante a sua peregrinação neste mundo. Muitas vezes a caminhada do povo de Deus é assim mesmo, ela é sofrida. Nós enfrentamos na casa da peça neste mundo muitos vales de lágrimas. Muitas vezes nós caminhamos e parece que nós não chegaremos a lugar nenhum. Mas nas Escrituras nós encontramos a esperança e a certeza de que por causa de Cristo os humilhados serão exaltados. E eu não estou querendo dizer aqui, como alguns gostam de dizer, que a sua vitória vai ter sabor de mel, que você vai ser colocado no palco enquanto os seus inimigos estão lá na plateia te enxergando no palco. Não é disso que eu estou falando.
Não, essa exaltação, ela não consiste em honras neste mundo, mas sim no fato de que podemos sim sofrer durante a vida inteira. Mas o que é isso, irmãos, comparado a uma eternidade de glória ao lado de Cristo, sem morte, sem dor, sem sofrimento algum. Isso deve nos encorajar, porque um dia nós seremos revertidos de incorruptibilidade e nós reinaremos com Cristo sobre uma nova criação. E todos aqueles que perseguiram o povo do Senhor, como Amã, responderão diante dele em santo tribunal. Mas a saga dos judeus por libertação continua. E como isso vai se desenrolar então? É o que nós podemos observar dos versos 3 a 11. Quando nós vemos que Deus ele usa as más intenções dos inimigos para avançar com o seu plano redentivo. Leia comigo do verso 3 ao verso 11. Vamos ler do verso 3 ao verso 11 e vamos observar que a saga dos judeus por libertação continua. Leiamos. Falou eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisto lhe agrado, escreva-se que se revoguem os decretos concedidos por Amã, filho de Amedata, o Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo, e como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Assuero à rainha Ester e ao judeu Mordecai: Eis que dei a Ester a casa de Amã, e a ele penduraram uma forca, porquanto intentaram matar os judeus. Escreverei, pois, aos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, e selai com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei e que com o seu anel se selam, não se pode revogar. Então foram chamados sem defesa os secretários do rei aos 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês. E segundo tudo quanto ordenou Mordecai, se escreveu no Egito para os judeus, para os sátrapas, para os governadores, para os príncipes das províncias que se estendem da Índia a Etiópia, 127 províncias, a cada no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua, e também os judeus segundo o seu próprio modo de escrever e a sua própria língua. Escreveu-se em nome do rei Assuero e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por intermédio dos correios, montados em jinetes, criados na cutelaria do rei. Nelas o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. apesar destas coisas que vimos nos versos 1 e 2, isto é, da promoção de Mordecai e tudo mais, o decreto que exterminaria os judeus, o decreto para exterminar os judeus ainda estava em vigor. A situação para aquele povo, para o povo judeu, continuava ainda complicadíssima. O rei Assuero, ele poderia ter pensado que tudo já estava resolvido, que tudo já estava acertado com a
deposição de Amã. Mas a verdade é que não. É por isso que Esther, ela deveria ir mais uma vez diante do rei e implorar pela vida do seu povo. E Esther novamente vai se arriscar perante o rei, e ela o faz. Lemos que falou mais Esther perante o rei e se lhe lançou aos pés com lágrimas e lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. Embora Esther ela tivesse mantido a sua dignidade real, sempre aparecendo como a rainha imponente diante do rei, ela agora, vejam, ela se atirava como uma simples pedinte, chorando e implorando desesperadamente por misericórdia para ela e para o seu povo. No seu último pedido, como vimos, o seu último pedido consistia em um plano astuto e prudente. Agora não, agora ela se joga aos seus pés em lágrimas. Esther estava desesperadamente preocupada com o destino do seu povo, com o destino de Israel. E mais uma vez, como aconteceu no capítulo 5, o rei ele estendeu o seu cetro de ouro para Esther e a recebeu. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então ela se levantou, pôs-se em pé diante do rei. Então, logo em seguida, Esther faz diretamente o seu pedido ao rei e lhe disse: se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisto lhe agrado, escreva-se que se revoguem os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata, o agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Percebam, irmãos, que a Esther, ela prefaciou o seu pedido com um longo preâmbulo em 4 partes. Se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, se nisto lhe agrada. 2 destas cláusulas tratam da possibilidade de a questão a ser discutida, ser aceitável ou não ao rei, enquanto as outras 2 inquiriam se a própria Esther era aceitável. Esses 2 temas estavam inseparavelmente ligados, pois a única razão real para o rei atender o seu pedido era exatamente o seu favor para com ela. Não havia outra coisa. Esther não faz referência ao certo e ao errado, justiça ou injustiça. Essas coisas não eram categorias levadas em conta no império. Tudo que ela poderia fazer era apelar para o próprio interesse de Assuero no que diz respeito a ela. Se você realmente me ama, se você realmente quer me ver, quer ver a rainha feliz, você deve atender ao meu pedido. O destino do povo dela dependia agora do que o rei iria responder a ela pessoalmente. Se ver o seu povo e os seus familiares sendo destruídos iria causar grande dor à rainha, como é que alguém que a amava poderia tolerar tudo isso? Todavia, a resposta imediata do rei Assuero foi menos que satisfatória. Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mordecai: eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele penduraram uma forca, porquanto intentaram matar os judeus. Certamente o rei ele deve ter ficado surpreso. O que mais é que essa mulher queria? Vejam bem, eu dei a você todo esse dinheiro e eu matei o seu inimigo por tramar contra o seu povo, que é o que mais
você poderia querer. Assuero, ele presumia que Esther fosse exatamente como ele, preocupada somente consigo mesma e com seus próprios interesses pessoais. Mas, embora antes Esther tenha demonstrado isso, como já vimos, ocultando a sua identidade, porque o seu único pensamento era se proteger, agora que ela havia se identificado com o seu povo, Esther tinha uma nova perspectiva que se estendia para além dos seus próprios interesses. A salvação para si mesma não era suficiente se viesse sem a salvação do seu próprio povo. E Esther está preocupada com o seu povo. E vendo que a resposta inicial de Assuero não era exatamente a que ela queria, Assuero ele prosseguiu dizendo a Esther que ela e Mordecai poderiam escrever o que quisessem em nome do rei e selar o documento com o anel do rei, porque afinal de contas, como já sabemos, os decretos do rei não poderiam ser revogados de forma alguma. Escrevei, pois, aos judeus como bem vos parecer, em nome do rei, selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei e que com o seu anel se selam não se podem revogar. Assuero não poderia desfazer o decreto anterior porque ele era irrevogável. No entanto, ele não via problema em Esther e Mordecai escreverem um novo decreto, um decreto contraditório, que iria então se tornar também irrevogável. E assim que vencesse o melhor decreto, o poder que Amã antes possuíra, agora era de Mordecai, para que ele pudesse neutralizar, digamos assim, o decreto de Amã. E ele não perdeu tempo e imediatamente enviou um decreto para as 127 províncias do Império, da Índia até a Etiópia. A linguagem de Mordecai deliberadamente imitava ou ecoava o decreto original, a fim de destacar a natureza oficial daquele novo decreto. A diferença, é claro, é que o decreto de Amã, ele era um decreto agressivo, ordenando que o povo atacasse os judeus, enquanto que o decreto de Mordecai, ele era autodefensivo em essência, dando permissão aos judeus para se defenderem contra os seus agressores. De acordo com o decreto de Mordecai, os judeus eles não poderiam sair por aí matando e saqueando quem quisesse, não. O teor do decreto não consistia nestas coisas. Eles estavam autorizados a lutar apenas contra as forças armadas que os atacassem. Assim, o decreto de Mordecai, ele contraria perfeitamente o decreto de Amã. Desse modo, aqueles que, como Amã, buscavam destruir a descendência dos judeus, de acordo com o seu decreto, compartilhariam eles mesmos do mesmo destino de Amã. A autoridade do império agora dava apoio às ameaças, irmãos, da aliança abraâmica contra os que buscavam prejudicar os descendentes de Abraão. Contudo, eram os próprios judeus que teriam de cumprir as sanções da aliança, as sanções do pacto, num tipo de guerra santa contra os seus inimigos. E como resultado disso, como resultado da publicação desse novo decreto, dos versos 14 até o verso 17, até o último verso desta narrativa, da narrativa deste capítulo, nós temos agora, como resultado de tudo isso, glória em vez de honra, alegria em vez de tristeza. Na verdade, do verso 15 ao verso 17. Leiamos. Então, Mordecai saiu
felicidade, alegria, regozijo e honra. Também em toda a província e em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas. e muitos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Conquanto depois da publicação do primeiro decreto, Mordecai tivesse saído de que forma? Coberto, vestido com saco e coberto de cinzas, incapaz até mesmo de se apresentar diante do rei. Agora, após um segundo decreto, após ter sido promovido, ele deixa a presença do rei vestido em glória. Então Mordecai saiu da presença do rei com veste real, azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. E essa não foi, irmãos, uma glória simplesmente temporária, do tipo que ele havia recebido lá no capítulo 6, como recompensa por seu fiel serviço, não recompensado anteriormente. As vestes agora eram de Mordecai por direito, não eram vestes alugadas apenas. As vestes agora eram de Mordecai por direito, como alguém abaixo apenas do rei. Ele está vestindo vestes reais de azul e branco. Em sua cabeça há uma grande coroa de ouro. Sobre ele está uma túnica de linho fino e púrpura, com ênfase nas cores do ouro, púrpura, azul e branco, nos tecidos de linho fino. E essa descrição aqui, ela lembra a luxúria, a luxuriante decoração do primeiro banquete do rei, lá no capítulo 1. E claramente Mordecai, ele alcançou a plenitude do favor do rei. Notem como as coisas de fato mudaram. Após o decreto de Amã, Mordecai ele saiu para a cidade vestido de saco e cinzas, clamando, chorando e lamentando. Agora, depois do segundo decreto, ele sai para o meio da cidade com vestes reais. Além disso, reparem que interessante, depois da publicação do decreto de Amã, a cidade de Suzã, ela havia ficado perplexa. Mas depois da publicação do decreto de Mordecai, a cidade agora regozijou-se. Diz o texto no final do verso 15. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Outra coisa, antes a comunidade judaica havia respondido ao primeiro decreto com luto, com jejum, com choro e lamentação. Mas ao segundo decreto, reagiu com felicidade, alegria, regozijo e honra. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Como lembra um comentarista, a celebração aqui é por uma vitória prometida, que nem havia acontecido ainda. Uma vitória prometida, mas não atingida. E isso parece com a vida cristã. Nós também temos alegrias por coisas que estão colocadas diante de nós, coisas que foram prometidas. Cristo seguiu suportando seus sofrimentos com os olhos postos na alegria que estava proposta a ele. E nós também marchamos neste mundo estranho, sabendo que aquilo que nos espera é de um peso infinitamente superior a qualquer dificuldade que experimentemos aqui. Os problemas ainda não estão completamente resolvidos, é verdade, mas a fagulha da esperança está acesa e ela já muda os nossos corações e já nos dá grande esperança. Todavia, a maior transformação de todas, talvez a grande catástrofe dessa história, é a nota de conclusão que nós temos no final aqui do capítulo, quando lemos que também em toda a província e em toda a cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia de judeus alegria e regozijo, banquetes e festas. E aí nós temos a seguinte nota: e muitos dos povos da terra
se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Vejam, irmãos, que grande ironia. Assim que Esther superou o seu medo e revelou a sua verdadeira identidade com respeito à descendência judaica, muitos dos pagãos ao redor dela aparentemente escolheram fingir que eram judeus, talvez motivados exatamente pelo mesmo tipo de medo do decreto. Porém, alguns de fato podem sim ter verdadeiramente se convertido à fé dos judeus, motivados a se juntarem ao povo de Deus, tão somente e verdadeiramente pelo temor do Senhor, cumprindo-se aqui, ainda que de forma embrionária, o que Deus havia prometido a Abraão. E o que foi que Deus prometeu a Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias, ou todos os povos da terra. Vejam, povos estão conhecendo o Deus dos filhos de Abraão. Povos de outras etnias estão experimentando a fé. De Abraão, irmãos, Deus formou um povo. E Deus formou um povo exatamente para esse propósito, para que por meio deles as outras nações fossem alcançadas. Mas o fato é que por muitas vezes Israel se esqueceu desse propósito para o qual foram chamados. Qual? O de serem bênção para as outras nações, o de serem luz para outros povos. Mas nós vemos na história de Esther que ainda que eles tenham se esquecido desse propósito para o qual eles foram chamados, nós vemos Deus fazendo com que de uma forma ou de outra eles sejam usados para que esse propósito se cumpra e outros povos sejam alcançados. Recentemente, ouvindo uma pregação de um pastor, ele disse uma coisa bastante interessante que me chamou muito a atenção. Ele comentava sobre o chamado de Abraão e ele disse que Deus escolheu Abraão não por causa de Abraão, mas ele chamou Abraão por causa dos outros que seriam alcançados pela vida de Abraão. E do mesmo modo, irmãos, é assim comigo e é com você. Deus, ele não nos escolheu por causa de nós mesmos, mas ele nos escolheu por causa dos outros. Ele nos escolheu para que nós sejamos bênção na vida de outras pessoas. Vejam que toda a narrativa de Esther, ela se desenrola. Temos aqui muitas tramas, muitas coisas acontecendo. Então, de muitas coisas, nós chegamos, depois de muitas coisas, nós chegamos até aqui, onde nós somos informados, no final deste capítulo, que muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus havia caído sobre eles. Com isso, nós aprendemos que Deus, ele não desejava simplesmente salvar o seu povo e trazer libertação ao seu povo. Não se resumia apenas a isso, mas Deus almejava salvar pessoas lá na casa da Pérsia pela instrumentalidade do seu povo. Isso não mudou de forma alguma, pois por intermédio do seu povo, através das nossas vidas, Deus, irmãos, almeja a salvação de pessoas e nós não podemos esquecer disso. Muitas vezes vivemos apenas para nós mesmos e esquecemos que existem outras pessoas, que nós fomos chamados para que outras pessoas sejam alcançadas, para que através das nossas vidas, pessoas também se identifiquem com o povo de Deus. Amigos, familiares que precisam da salvação, que não é exclusiva apenas para o povo judeu.
Mas como vemos aqui, conforme o propósito do Senhor, Deus almeja alcançar outros povos também. E finalmente, é importante lembrarmos que, diferente do decreto de Amã, que deixava o povo de Deus sem saída, o decreto de Mordecai condenou somente aqueles que atacassem os judeus e os seus familiares. Aqueles que não foram hostis ao povo de Deus não foram condenados pelo decreto, mas muitos se juntaram e passaram a temer, a ter a mesma fé dos judeus. Todavia, é importante destacarmos, irmãos, que existe um decreto de morte. Não de morte temporária, mas existe um decreto de morte eterna que continua em pleno vigor em nossos dias. Esse decreto consiste em condenação para todos aqueles que não creem. E a pergunta é: quem é que nos livrará dessa condenação, desse decreto de morte eterna? Nós precisamos de uma Esther para nós. Alguém que deixe de lado os interesses pessoais, alguém que deixe a sua própria segurança e põe em risco a sua própria dignidade, a sua própria honra e a sua própria vida. Nós precisamos de alguém para pleitear nossa causa diante do grande Rei, diante de Deus, o grande e poderoso Rei. Infelizmente, as Escrituras nos mostram que nós temos um mediador assim. Nós temos um mediador assim, e esse mediador é Jesus Cristo. Ele é aquele que deixou as glórias dos céus e assumiu a forma de um servo. Não apenas humilhando a si mesmo, mas indo até o ponto de morrer por nós. Muito antes do dia em que ele irá vestir um manto manchado de sangue para tomar a vingança contra os seus inimigos e consumar todas as coisas, ele primeiro manchou as suas próprias vestes com seu próprio sangue para proteger aqueles que são do seu próprio povo. Deus submeteu o próprio Filho à maldição e o condenou à morte por causa do nosso pecado. O decreto de morte eterna entrou em vigor por causa do nosso pecado. E agora, como disse Paulo, irmãos, depois de Cristo ter consumado então a sua obra vicária, morrendo naquela cruz do Calvário, agora, como disse Paulo em sua carta aos Romanos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. E se os judeus celebraram a sua libertação, embora ainda vivessem no império hostil, nós então, muito mais, nós devemos celebrar, uma vez que por meio de Cristo Jesus houve o quê? Uma grande eucatástrofe, a maior de todas as eucatástrofes em nossas vidas. E o nosso destino eterno, finalmente, foi definitivamente mudado, de modo não temporário, mas de modo irreversível, com o sacrifício e a ressurreição de Cristo. Vamos então, irmãos, celebrar diariamente a nossa libertação, não com tristeza, mas com alegria gloriosa e inabalável, porque houve sim em nossas vidas uma grande eucatástrofe. O jogo virou completamente e agora nós alcançamos libertação eterna por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor nos fortaleça e nos dê a alegria e regozijo por tamanha libertação. Amém. Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao nosso Deus e agradecer a Ele, porque Ele nos libertou do império das trevas.
Senhor Deus, obrigado porque tudo parecia perdido, mas o Senhor desceu dos céus, assumiu a natureza humana e assim por meio da sua morte, por meio do cumprimento da sua obra vicária naquela cruz, houve uma grande catástrofe. Louvado seja o Senhor por tamanha libertação, ó Deus. Que o Senhor possa, então, nos fortalecer como tem nos fortalecido nestes dias e nos fazer regozijar, ó Pai, diante de tamanha libertação. Que o teu povo possa clamar dizendo, possa gritar dizendo, ó Deus, obrigado, Senhor, porque sem ti nós estávamos perdidos, mas por causa de ti e através de ti houve uma grande libertação. Mas eu oro, ó Deus, não apenas por nós que já desfrutamos destas bênçãos, não oro apenas por nós que já fomos libertos do império das trevas, mas eu oro por aqueles que também, por aqueles que ainda estão no mundo, Senhor, sofrendo e necessitando de um libertador. Que o Senhor possa nos despertar e nos usar para que estes sejam alcançados. Assim como os povos pagãos, ó Deus, da época do imperador Assuero, assim como aqueles povos que estavam debaixo daquele império, nós acreditamos foram alcançados por ti lá naquele contexto terrível. Do mesmo modo, hoje nós cremos que vivendo na casa da Pérsia, nos nossos dias, neste mundo mau, nós cremos que o Senhor ainda almeja a salvação de outras pessoas que hoje estão perdidas, necessitando de um libertador. Que não sejamos egoístas, mas que com coragem, com fé, sem medo, que possamos nos identificar como filhos do Senhor e que possamos apresentar para tais pessoas o libertador, o Salvador, para que elas possam vir à fé, se identificarem também com o povo do Senhor, o povo da aliança, e assim temerem ao Deus que nós tememos, para que elas sirvam ao Deus que nós também servimos, e assim que elas se alegrem e que se regozijem ao nosso lado, e que possamos glorificar o teu nome dizendo obrigado, Senhor, louvado seja o teu nome. Obrigado por esses dias, que o Senhor possa continuar nos abençoando, não apenas hoje, mas para todo sempre. Amém.